Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então, para a gente começar aqui, olha só, a gente vai começar pelo conceito de grandeza, certo? O que é grandeza? Essa é a minha pergunta, né? Essa pergunta eu vou resolver com essa definição aqui, olha só. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, ok? Por exemplo, o tempo, a velocidade, a altura, etc, ok? Tudo aquilo que eu posso medir ou contar, eu chamo isso aí de grandeza, beleza? Olha só. Outra coisa, a gente já sabe o que é grandeza, agora a gente precisa saber quando é que elas vão ser proporcionais, né? Porque olha só, sendo proporcional, ela pode ser direta, aqui ó, ou inversa, beleza? Então, olha só, para ela ser proporcional direta, que é o primeiro caso que a gente vai ver aqui, ó, proporcional direta, certo? Precisa acontecer isso, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação ocorre sempre na mesma razão, beleza? O que isso quer dizer? Quando eu trabalho com grandezas e proporcionalidade, lembra que a gente precisa lembrar disso aqui, ó, desse conceito de razão, beleza? A gente sabe que a razão ela é a divisão entre dois valores, ok? Entre dois números A e B, digamos assim. Então, quando eu trabalho proporção, eu estou trabalhando operação multiplicação ou, né, ou a operação divisão aqui, ó, ou as duas, beleza? Multiplicação e divisão. Quando eu falo de proporção, eu estou falando de multiplicar ou dividir, certo? Então, sabendo disso, eu posso dizer o seguinte, ó, elas vão ser diretamente proporcionais quando a variação ocorre sempre na mesma razão. Ou seja, se uma grandeza ela aumentar sendo multiplicada por 2, ó, a outra grandeza também vai aumentar sendo multiplicado por 2. Isso aqui é ser direta. O que acontece em uma, acontece na outra. Se a primeira grandeza, tipo a grandeza A, se ela for dividida por 2, a grandeza B também vai ser dividida por 2. O que acontece na primeira, acontece também na segunda grandeza. Isso é ser diretamente proporcional. Ok? Por exemplo, olha só, eu tenho aqui uma tabela, e nessa tabela o que eu estou trabalhando? Número de biscoitos e número de ovos, ok? Nós vamos analisar aqui ó, o comportamento desses valores, o que está acontecendo. Olha só, eu observando aqui na primeira coluna, na coluna do número de biscoitos, eu vejo que de 15 passou para 30. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi multiplicado por 2, ó, beleza? Se você observar a coluna do número de ovos, de 5 passou para 10. O que ocorreu aqui? Uma multiplicação por 2 também. Aqui, voltando, de 30 passou para 60, ocorreu também uma multiplicação por 2. E aqui de 10 passou para 20, também ocorreu uma multiplicação por 2. Ó. Veja que o que acontece na primeira grandeza também ocorre na segunda grandeza, ok? Quando isso aqui acontece, eu digo que elas são diretamente proporcionais, beleza? O que acontece em uma também acontece na outra e na mesma razão, ok? Então, como é que eu vou descobrir a razão? Olha só, quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, a minha razão, que eu chamo de K, esse número K, ele vai ser dado, como eu já falei aqui, ó, é pela divisão das grandezas. Então, por exemplo, se eu chamo essa primeira de x e a segunda de y, a minha razão é x dividido por y. Quer ver? Faça aí, ó, 15 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 3, ó. Então a minha razão aqui é 3, ok? Se 30 dividido para 10 também é 3. 60 dividido para 20 também é 3, beleza? Então a minha razão K aqui, ó, pode ser qualquer uma desses valores aqui, ó. Sempre vai dar a mesma razão, beleza? É uma das condições, olha aqui, para ela ser diretamente proporcional. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui a primeira, 15 dividido por 5 é igual a 3, só para confirmar o que eu já falei aqui, ok? Agora tá. E se eu quisesse transformar isso aqui em problema? Como é que eu resolveria, então, esse problema? Olha só, eu tenho um problema aqui
e nós vamos resolver esse problema, né? Olha só, a vovó Zazá toda tarde faz biscoitos para seus netos. Ela sempre faz 15 biscoitos para essa quantidade e usa 5 ovos. Em uma certa tarde, seus netos avisaram que levariam os colegas de classe e, nesse caso, ela deveria aumentar a quantidade de biscoitos para 60. Nessas condições, quantos ovos ela deve usar, ok? Então, isso aqui ó, é a mesma coisa da tabela, só que no problema escrito, comentado, eu preciso fazer essa transformação aqui, ó. Preciso analisar os dados e organizar. Então, olha só, quando a gente trabalha a proporção, nesse caso a gente está trabalhando aqui a regra de 3 simples, que é a mesma coisa, a gente sempre vai trabalhar com duas grandezas. Então é importante você observar primeiramente quais são as grandezas envolvidas. Ó. Aqui é biscoitos e número de ovos. Então eu monto, por exemplo, aqui a tabela, igual eu fiz aqui, ou eu faço uma informação que represente, tipo, B de biscoito e O de ovos. Posso fazer uma coisa bem simples, não precisa fazer nada sofisticado. Faço isso e aqui ó, vou representar os valores. Veja aqui, nessa coluna do B, que representa biscoito, são as informações relativas a biscoito. Ó. 15 biscoitos, desse lado, está para 5 ovos, deste lado aqui, ó. Ok? Continuando com o problema, eu vejo o quê? Ela vai aumentar a quantidade de biscoitos para quanto? Para 60. Então, olha, biscoito aqui nessa coluna. Então, de 15 vai passar para 60, ok? E nesse caso, ela quer saber quantos ovos ela vai usar. Nessa pergunta aqui, ó, na grandeza que ele faz a pergunta, você representa pelo x. Ó. Então aqui eu vou chamar de x. Seria a informação que eu não sei. Que no caso aqui ó, eu já tenho a resposta, é 20. Mas vamos supor que eu não tenho essa tabela e eu quero descobrir usando o cálculo, né? Então olha, montei aqui a minha regra de 3. Está montada a minha tabela, né? E aí eu vou resolver. Só que para resolver isso aqui, primeiro eu preciso saber se ela é direta ou inversa. A gente não trabalhou ainda o conceito de inversa, só o direta. Mas, olha só, para ser direta tem que acontecer isso. Ó. O que acontece em uma tem que acontecer na outra, ok? Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também vai diminuir. Então ela tem que seguir essa regra para ser direta. Aí eu faço essa análise. Ó. Eu analiso aqui, pessoal. Ó. Onde eu tenho os dois valores, eu faço a primeira análise. De 15 passou para 60, ok? Se aumentou, é multiplicação, viu? Lembra disso, ó. Quando aumenta é multiplicação. Se do primeiro para o segundo diminuir, foi porque foi feita divisão. Agora, se do primeiro para o segundo aumentou, com certeza foi multiplicado. Então eu preciso aqui, para ela ser direta, eu preciso que daqui para cá também tenha ocorrido a multiplicação. Aí eu vou analisar para me verificar se de fato o que ocorreu foi multiplicação ou não. Como assim? Se eu perceber que do 5 vai aumentar, é porque foi multiplicação. Agora, se eu perceber que o valor que está aqui, ó, que vai substituir o x, deve ser um valor menor que 5, aí seria divisão, e divisão com multiplicação é contrário. Contrário é a inversa, viu? Que a gente vai ver depois. Olha só, se para fazer 15 biscoitos eu uso 5 ovos, se eu aumentar de 15 para 60 biscoitos, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de ovos? Então, nesse caso aqui de cara, a gente já sabe que vai aumentar. Se aumenta a quantidade de biscoitos, ó, vou colocar a setinha assim para baixo, ó, tá? Se aumenta a quantidade de biscoitos, também vai aumentar a quantidade de ovos. Então, eu sei que se vai aumentar, vai ser feita a multiplicação. Eu posso não saber o resultado, mas eu sei que vai aumentar, isso já basta. Então, multiplicação, ela é direta. Quando ela é direta, você não vai mudar nada aqui, ó. Só organizar em forma de razão, ó. 15 para 60, eu vou organizar aqui, ó. 15 está para 60. Aqui, ó, no lugar da linha, eu coloco uma igualdade, ok? Vou formar a proporção. E forma outra razão aqui do outro lado, ó. 5 está para x, ó. E aí é só resolver a proporção, a gente já sabe resolver, né? Eu multiplico aqui, ó, cruzado, 15 igualdade, né? 15 multiplica x. E do outro lado, 60 multiplica 5, beleza? 15 multiplica x é 15x, ok? Desse lado, 60 vezes 5 é 300, ok? E agora, como é que eu resolvo?
Eu vou jogar aqui para cima para a gente tentar resolver, viu? Vou terminar aqui porque senão não vai dar. Então eu fiquei com isso, ó, 15x igual a 300 aqui em cima. Para resolver essa equação do primeiro grau, eu preciso isolar a letra x, ok? Do outro lado eu tenho 300, certo? Como é que eu isolo a letra x? Eu vou tirar este valor que acompanha a letra e jogo para o outro lado da igualdade, sempre na operação inversa, beleza? Ó, inversa é o quê? O contrário, né? O contrário de multiplicar é dividir. Então o 15 passa dividindo, certo? E o valor do x é 300 dividido para 15, que é igual a 20, beleza? Então essa é a minha resposta, que é a mesma coisa da tabela, certo? Então essa é a nossa resposta aqui. Então olha só, agora a gente vai falar sobre as grandezas que são inversamente proporcionais. Isso vai ocorrer aqui, olha só, quando, certo? Quando uma grandeza varia na razão inversa da outra. Ou seja, nesse caso aqui, olha, para ela ser inversamente proporcional, eu preciso o quê? Se a primeira grandeza ela for multiplicada por 2, certo? A outra grandeza, a y, precisa ser dividido por 2, ok? A razão, note que vai ser sempre o mesmo fator, 2, 2. Agora, o que tem que acontecer é o seguinte, se a primeira é multiplicada, a outra é dividida. Se a primeira for dividida, a outra tem que ser multiplicada, ok? Então aqui mostra a inversão, né? Multiplicar é o inverso de dividir, certo? Então olha só, a gente pode ver aqui na tabela e comparar essas informações, olha só. Eu tenho aqui velocidade média em quilômetros por hora e tenho o tempo de viagem em horas, beleza? Analisando a informação, o que a gente percebe? Ó, essa velocidade de 20 passou para ser 40, a gente percebe que de 20 para 40 foi multiplicado por 2. O tempo de viagem, que era 12 horas, caiu para 6 horas. A gente percebe que aqui, ó, ocorreu o inverso. Aqui foi dividido por 2. A velocidade média de 40 passou para 80, também foi multiplicado por 2. E o tempo de viagem de 6 horas caiu para 3, também dividido por 2. Então aqui, olha só, enquanto a velocidade média ela é multiplicada por 2, o tempo de viagem ele é dividido por 2. Aqui está ocorrendo operações inversas, ó, de um lado multiplicação, do outro divisão. Porém, a razão, que é o fator de proporcionalidade, é o mesmo, ó, é sempre o número 2, beleza? E em relação a grandezas inversamente proporcionais, essa razão, esse número de proporcionalidade K, ele não é divisão, viu? Em caso da inversa, ele é o inverso da outra. A direta é divisão, a inversa é multiplicação, ok? Então, esse fator é a multiplicação entre as grandezas, ok? Então, meu número K aqui vai ser x vezes y, ou seja, eu posso pegar qualquer um dos valores, eu posso chamar o primeiro de x e o segundo de y, que aí eu teria, então aqui se eu multiplicar 20 vezes 12, eu vou ter 2.400, ok? Se eu multiplicar 40 vezes 6, eu tenho 2.400. Se eu multiplicar 80 vezes 3, eu também tenho 2.400, ok? Vejam que o fator é sempre o mesmo, certo? Agora, como eu posso representar isso aqui em forma de problemas também, né? Vamos ver aqui, ó, um problema. Fernando fez uma viagem a uma cidade vizinha a uma velocidade média de 20 km por hora, demorando 12 horas para chegar ao destino. Na volta, ele pretende vir de carro próprio e precisa gastar apenas 3 horas fazendo o mesmo percurso. Qual deve ser, então, a velocidade média de Fernando? Então, aqui, olha só, eu teria que fazer a mesma coisa, imaginar, eu tenho o problema, eu vou imaginar uma tabela. Eu tenho que transformar o problema escrito numa tabela, numa coisinha que represente esse problema. Então, olha só, a mesma análise da questão anterior. Eu vou observar as grandezas. Nesse caso, eu estou trabalhando velocidade média e tempo, né? Então, eu tenho aqui, ó, posso fazer a mesma coisa. Ó. Vou fazer tipo uma tabela, botar VM para representar a velocidade média e vou botar o H para representar o tempo em horas, certo? Então, aqui, ó, o que eu tenho? A minha velocidade de 20 km por hora, ela está para o tempo de 12 horas. Ó. Então, VM é 20
e o tempo é 12, ok? Ele quer saber, então, se ele vai fazer o percurso em 3 horas, olha só, qual deve ser a velocidade média para fazer esse percurso. Então, nesse caso, ó, a velocidade média final, que seria a da volta, eu não tenho. O que eu não tenho eu represento por x. E esse x está para esse tempo de 3 horas, ok? Então aqui eu já tenho a resposta, ó. A velocidade deveria ser 80. Mas vamos supor que eu não tenho a tabela, mais uma vez, eu vou analisar o problema e tentar resolver. Então quando eu tenho um problema que eu transformo aqui na tabela, eu preciso analisar se ela é direta ou inversa, ok? A gente já sabe quando é direta. Ela é direta quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se essa diminui, essa também diminui. Agora vamos ver o que acontece aqui. Ó. A gente vai analisar as informações aqui que são completas. Ó. Aqui eu percebo que o tempo está diminuindo, né? De 12 foi para 3. Se diminui, eu já sei que é divisão. Agora eu preciso analisar o que vai acontecer aqui, ok? Se vai multiplicar ou vai dividir. Olha só, a velocidade de 20 km está para o tempo de 12 horas. Agora observa só, se esse tempo diminuir de 12 para 3, a minha velocidade ela deve diminuir ou aumentar? Né? Então a gente tem que fazer análise aqui. Ó. Quando eu diminuo o tempo de percurso, a velocidade diminui ou aumenta? A velocidade aumenta, né? Quanto mais rápido eu ando, ok? Se aumentar a minha velocidade, eu chego mais rápido, então meu tempo vai diminuir, ok? Aumenta a velocidade, o tempo diminui. Então isso aqui ó, tem que aumentar. Se vai aumentar, eu posso não saber o valor, mas se vai aumentar, eu sei que é a multiplicação. Aí eu observo, ó, essa aqui vai aumentar, ok? E essa aqui está diminuindo, ó. Então elas são inversas, ó, seta para baixo, seta para cima, indica a inversão. Se você não quiser colocar seta, não precisa, basta você apontar com o sinal de multiplicação para o que vai aumentar e o sinal de divisão para aquele que vai diminuir. Aí você percebe ó, que aqui eu tenho uma inversão, ó. Sinais contrários é inverso. Então por que tudo isso? Né? Porque assim, quando elas forem inversas, eu não posso resolver desse jeito, ó, fazendo isso, apenas isso. Ó, 20 está para x igual a 12 está para 3. Está correto, eu tenho que montar essa proporção aqui. Ó. 20 está para x né, igual a 12 está para 3. Mas eu não posso resolver assim porque isso aqui é uma direta e o meu problema é inverso. Então eu preciso inverter uma das frações. Qualquer uma, ok? Você pode inverter tanto a primeira aqui, ó, como a segunda. Vou escolher a primeira. O que é inverter? É trocar a ordem dos números. Ó. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó, x sobre 20. Aqui permanece a mesma coisa, só inverto uma. E aí é normal, ó, multiplica cruzado, ok? Então eu tenho aqui ó, x multiplicando 3. E do outro lado eu tenho 20 multiplicando 12. X vezes 3 é 3x, né? E 20 vezes 12 vai dar quanto? 2.400, né? A gente já tem a resposta ali. Ok? Para achar o valor do x, né, a gente usa a operação inversa. 2.400 vai dividir por 3. E o x vai valer 80, ok? Como é velocidade, eu digo que é 80 km por hora, beleza? Então é assim que eu resolvo os problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais.